Olá, meus amados ouvintes. Como estão os corações hoje? Espero que estejam abertos para mais uma jornada que vai mexer com as emoções e nos fazer acreditar que o amor verdadeiro ainda existe neste mundo. Sejam muito bem-vindos ao nosso cantinho especial, onde cada história é um abraço na alma. Hoje eu trouxe para vocês uma história que vai mostrar como, às vezes, a vida nos coloca em situações que parecem impossíveis, mas que no final revelam o quanto somos capazes de transformar dor em força, lágrimas em sorrisos e humilhação em dignidade. Vamos conhecer uma mulher que trabalha todos os dias com dedicação e orgulho, até que um momento de injustiça muda tudo, mas também desperta algo inesperado no coração de alguém muito poderoso. E quando esse alguém resolve agir, nada mais será como antes. Vocês vão ver como um simples gesto pode abrir portas que pareciam fechadas para sempre, como o respeito pode florescer onde menos esperamos, e como duas pessoas de mundos diferentes podem descobrir que têm muito mais em comum do que imaginavam. Mas eu não vou contar tudo agora. Algumas surpresas precisam ser descobertas junto comigo, não é mesmo? Antes de começarmos, quero agradecer de coração a cada um de vocês que está aqui, que deixa seu comentário cheio de carinho, que compartilha nossas histórias com quem ama. Vocês fazem toda a diferença na nossa família. E se você ainda não faz parte dela, clica naquele botão de inscrever-se porque eu não quero que você perca nenhuma das próximas histórias que vou trazer. Me conta aqui nos comentários. O que vocês estão fazendo enquanto me escutam? Estão preparando um lanchinho gostoso? Descansando depois de um dia corrido? Ou talvez fazendo aquelas tarefas de casa que ficaram para depois? Eu adoro saber como vocês acompanham nossas histórias. Agora sim, preparem os corações porque nossa história está começando. A Mansão Cardoso sempre foi conhecida em toda a cidade como um lugar onde cada detalhe tinha seu lugar certo, onde a elegância se misturava com o conforto e onde as pessoas que trabalhavam ali tinham orgulho de fazer parte de algo maior. Era uma dessas casas que você olha de longe e pensa que só existe em filme, com seus jardins bem cuidados, suas janelas enormes que deixavam a luz entrar por todos os cantos e aquela sensação de que ali dentro moravam pessoas importantes. E realmente moravam. A família Cardoso havia construído um império no ramo da construção civil, e Raul Cardoso, aos 32 anos, era o responsável por manter esse legado vivo e próspero. Mas naquela manhã de terça-feira, enquanto o sol entrava pela janela da biblioteca e iluminava as estantes cheias de livros que ele raramente tinha tempo para ler, Raul não estava pensando em negócios ou em reuniões importantes. Seus olhos estavam fixos em uma figura que se movia com graça e determinação pelo corredor, organizando cada coisa com um cuidado que chamava a atenção. Isadora Silva tinha 26 anos e trabalhava naquela mansão há exatamente 2 anos, 3 meses e 15 dias. Ela sabia isso de cor porque cada dia ali representava uma conquista para ela, uma prova de que era possível manter a dignidade mesmo fazendo um trabalho que muitas pessoas viam como menor. Mas Isadora nunca viu seu trabalho assim. Para ela, cuidar daquela casa era uma arte. Era transformar cada ambiente em um lugar onde as pessoas se sentiam bem. Era garantir que quando Raul chegasse cansado de mais um dia difícil na empresa, ele encontrasse um lar, e não apenas uma casa vazia. Naquela manhã, ela estava arrumando a sala de estar com a mesma dedicação de sempre, ajeitando as almofadas do sofá, limpando cada objeto decorativo com cuidado, verificando se as flores do vaso estavam frescas e bonitas. Seus movimentos eram naturais, como se ela tivesse nascido para aquilo, e havia algo na forma como ela tratava cada detalhe que mostrava o quanto se importava com o que fazia. Raul observava tudo isso da biblioteca sem que ela percebesse. Não era a primeira vez que ele reparava na dedicação de Isadora, mas naquela manhã algo era diferente. Talvez fosse a forma como a luz do sol batia no cabelo dela, destacando alguns fios mais claros que ele nunca tinha notado antes. Talvez fosse o jeito como ela sorriu para Marlene, a empregada mais antiga da casa,
quando as duas se cruzaram no corredor e trocaram algumas palavras sobre o cardápio do almoço. Ou talvez fosse simplesmente o fato de que, pela primeira vez em muito tempo, Raul não estava pensando em planilhas, contratos ou reuniões, mas sim em como uma pessoa podia trazer tanta vida para um lugar apenas por estar ali. Ele se pegou imaginando como seria conversar com ela sobre outras coisas além do funcionamento da casa. Como seria conhecer seus sonhos, seus medos, suas alegrias. Essa curiosidade era nova para ele, que sempre conseguiu manter uma distância profissional de todos os funcionários. Isadora, por sua vez, sempre soube que Raul era diferente dos outros patrões que algumas de suas amigas tinham. Ele nunca gritava, nunca exigia coisas impossíveis e sempre tratava todos com respeito. Mas ela também sabia que ele era um homem reservado, que falava pouco e sorria ainda menos. Por isso, quando ele apareceu na porta da sala de estar naquela manhã, ela ficou um pouco surpresa. "Bom dia, Isadora", disse ele, e sua voz tinha um tom diferente do usual, mais suave, quase tímido. "Bom dia, Sr. Raul", ela respondeu, interrompendo o que estava fazendo e se virando para ele com aquele sorriso que sempre usava quando falava com as pessoas. "Está tudo bem? Precisa de alguma coisa?" Raul ficou parado ali por alguns segundos, como se estivesse procurando as palavras certas, e Isadora notou que ele parecia um pouco nervoso, o que era estranho para alguém que comandava uma empresa com centenas de funcionários. "Na verdade, eu queria te perguntar uma coisa", disse Raul, se aproximando um pouco mais, mas ainda mantendo uma distância respeitosa. "Você trabalha aqui há quanto tempo mesmo?" Isadora ficou um pouco confusa com a pergunta, porque sabia que ele tinha acesso a todas as informações sobre os funcionários, mas respondeu mesmo assim. 2 anos e alguns meses, Sr. Raul. Por quê? Aconteceu alguma coisa?" A preocupação na voz dela era genuína, e Raul se sentiu tocado por perceber que ela se importava tanto com o trabalho que qualquer questionamento a deixava alerta. Não aconteceu nada", ele disse rapidamente, percebendo que ela tinha ficado tensa. "É que eu estava pensando, você sempre faz tudo com tanto cuidado, com tanta dedicação. Eu queria saber se você está satisfeita trabalhando aqui, se tem tudo o que precisa para fazer seu trabalho bem feito." A pergunta pegou Isadora de surpresa, porque não era comum patrões se preocuparem com o bem-estar dos funcionários além do básico necessário. "Eu gosto muito de trabalhar aqui, Sr. Raul", ela respondeu com sinceridade, sentindo que ele realmente queria saber a verdade. "Esta casa é especial e eu me sinto valorizada aqui. A senhora Marlene me ensinou muita coisa quando eu comecei, e todos sempre me trataram bem. É um lugar onde eu posso fazer meu trabalho com orgulho." Raul assentiu, mas continuou ali, como se quisesse falar mais alguma coisa. Isadora percebeu que ele estava diferente, mais humano de alguma forma, e isso despertou nela uma curiosidade que ela tentou disfarçar. "E você, Sr. Raul? Está tudo bem com o senhor? Tem parecido meio cansado ultimamente." A pergunta saiu naturalmente, como se ela estivesse falando com um amigo, e só depois ela se deu conta de que talvez tivesse sido íntima demais, mas Raul não pareceu se incomodar. Pelo contrário, ele sorriu pela primeira vez naquela conversa, um sorriso pequeno, mas genuíno. "Obrigado por perguntar, Isadora", disse ele, e ela notou que era a primeira vez que ele falava seu nome com tanta suavidade. "Realmente ando meio cansado. Às vezes é difícil equilibrar tudo, sabe? A empresa, as responsabilidades, a família. Às vezes eu sinto que estou vivendo no piloto automático." Essa sinceridade surpreendeu tanto Isadora quanto o próprio Raul. Ele nunca falava sobre seus sentimentos com ninguém, muito menos com uma funcionária, mas havia algo na presença dela que o fazia se sentir à vontade para ser mais verdadeiro. "Eu entendo", disse Isadora com empatia. "Às vezes, a gente fica tão focado em cumprir nossas obrigações que esquece de viver de verdade. Mas o senhor faz um trabalho importante, cuida de muita gente. Isso vale muito." Raul a olhou nos olhos nesse momento, e pela primeira vez realmente viu Isadora como uma pessoa completa, com sua própria sabedoria, sua própria força, sua própria beleza interior que se refletia em cada gesto seu.
A conversa foi interrompida quando Wilson, o motorista, apareceu para avisar que o carro estava pronto para levar Raul ao escritório. Mas quando ele se despediu de Isadora naquela manhã, algo tinha mudado entre eles. Não era mais apenas a relação formal entre patrão e funcionária. Era o início de algo que nenhum dos dois conseguia nomear ainda, mas que ambos sentiam no peito, como uma promessa de que os dias seguintes seriam diferentes. Isadora continuou seu trabalho com o mesmo cuidado de sempre, mas de vez em quando se pegava pensando na conversa que tinham tido, na forma como ele a olhou, na sinceridade que havia na voz dele. E Raul, durante todo o caminho até o escritório, não conseguiu tirar da cabeça o sorriso dela, a forma como ela se preocupou com ele, a sabedoria simples mas profunda das suas palavras. Pela primeira vez em muito tempo, ele estava ansioso para voltar para casa, não por causa do conforto da mansão, mas por causa da possibilidade de ver Isadora novamente. A semana passou de uma forma diferente para ambos. Raul encontrava desculpas para passar pelos cômodos onde Isadora estava trabalhando, sempre com alguma pergunta sobre a casa ou algum comentário sobre o dia. Ela notava essas aproximações, mas não sabia bem como interpretá-las. Talvez ele estivesse apenas sendo mais atencioso com todos os funcionários, pensava ela, tentando não criar expectativas que pudessem machucá-la depois. Mas havia algo nos olhares que trocavam, uma conexão silenciosa que crescia a cada encontro casual pelos corredores da mansão. Na sexta-feira, Marlene comentou com Isadora que o patrão estava diferente, mais presente, mais sorridente. Em todos esses anos trabalhando aqui, nunca vi ele tão interessado nos detalhes da casa, disse a mulher mais velha com um sorriso maroto. Será que tem alguma coisa especial acontecendo? Isadora fingiu não entender a insinuação, mas seu coração acelerou um pouco com a possibilidade de que Raul realmente estivesse prestando mais atenção nela especificamente. Na segunda-feira seguinte, Raul anunciou que receberia alguns empresários importantes para uma reunião de negócios que se estenderia até a noite, com jantar incluído. Era o tipo de evento que acontecia algumas vezes no ano, onde a mansão se transformava em um palco para discussões sobre grandes projetos e futuras parcerias. Isadora e os outros funcionários sempre se organizavam para que tudo saísse perfeito nessas ocasiões, porque sabiam que a reputação da família dependia também desses detalhes. Ela passou o dia inteiro se certificando de que cada ambiente estava impecável, desde a sala de jantar formal até a biblioteca, onde alguns convidados poderiam querer conversar em particular. As flores foram trocadas por arranjos mais elegantes, a prataria foi polida até brilhar, e até mesmo as toalhas dos banheiros foram substituídas por outras mais luxuosas. Quando os convidados começaram a chegar no final da tarde, a mansão estava transformada em um verdadeiro cenário de elegância e sofisticação. Os homens que chegaram eram todos da alta sociedade, empresários poderosos, acostumados a ter tudo o que queriam na hora que queriam. Alguns vieram acompanhados de suas esposas, mulheres cheias de joias e roupas caras que olhavam para tudo ao redor, como se estivessem avaliando o valor de cada objeto. Isadora os recebia na porta junto com Wilson, direcionando cada pessoa para a sala onde Raul os aguardava, com drinks e aperitivos. Ela notou que alguns desses homens a olhavam de uma forma que a incomodava, como se ela fosse parte da decoração da casa, algo bonito de se admirar, mas sem importância real. Mas ela mantinha seu sorriso profissional e sua postura digna, cumprimentando cada pessoa com educação e garantindo que todos se sentissem bem recebidos. Raul observava tudo de longe, e ela percebia que ele acompanhava seus movimentos com atenção, como se quisesse ter certeza de que ninguém a estava incomodando. O jantar transcorreu normalmente durante as primeiras horas. Os homens falavam sobre negócios, sobre política, sobre investimentos, enquanto as mulheres comentavam sobre viagens, sobre decoração, sobre eventos sociais que frequentavam. Isadora e Marlene serviam os pratos com discrição, sempre atentas para que nenhum copo ficasse vazio e nenhum pedido deixasse de ser atendido. Mas conforme a noite avançava e o álcool fazia efeito,
Alguns dos convidados começaram a ficar mais expansivos, mais íntimos e, infelizmente, também mais inconvenientes. Foi quando Isadora estava recolhendo alguns pratos da mesa que um dos empresários, um homem de uns 50 anos com cara de quem estava acostumado a humilhar pessoas para se sentir superior, fez um comentário que mudaria o rumo de toda a noite. "Raul, meu amigo", disse ele em voz alta, claramente alterado pelo vinho, "você tem muito bom gosto para escolher suas funcionárias. Esta aqui é uma verdadeira obra de arte." Ele apontou para Isadora sem nenhum pudor, como se ela fosse um objeto em exposição. Isadora sentiu o sangue subir ao rosto, mas manteve a compostura. Ela estava acostumada a lidar com situações desconfortáveis e sabia que a melhor estratégia era fingir que não havia escutado e continuar seu trabalho. Mas o homem não parou por aí. "Diga-me, querida", continuou ele, se dirigindo diretamente a ela agora, "além de servir jantar, que outros serviços você oferece aqui na casa?" O comentário foi seguido de risinhos maldosos de alguns outros convidados, e Isadora sentiu seu estômago se revirar. Raul, que estava conversando com outro empresário do outro lado da mesa, ainda não tinha percebido o que estava acontecendo, mas a esposa do homem que havia feito o comentário deu uma cotovelada no marido, tentando fazê-lo parar. "Desculpe, não entendi a pergunta", disse Isadora com toda a dignidade que conseguiu reunir, esperando que ele tivesse um mínimo de educação e parasse com aquela situação constrangedora. Mas o homem, em vez de se dar por satisfeito, piorou ainda mais a situação. "Se fazendo de difícil? Gosto disso. Quanto o Raul paga para você ficar aqui toda bonita, servindo a gente com esse sorriso?" Desta vez, vários convidados riram abertamente, e Isadora sentiu suas mãos tremerem de raiva e humilhação. Ela nunca havia passado por uma situação tão constrangedora na mansão, onde sempre foi tratada com respeito por todos. "Senhor, eu sou funcionária desta casa e estou apenas fazendo meu trabalho", disse ela, tentando manter a voz firme, apesar da vontade de chorar que estava crescendo em seu peito. "Se me dão licença, preciso continuar servindo o jantar." Ela tentou se afastar, mas o homem se levantou cambaleando e segurou seu braço com força, impedindo que ela saísse. "Calma aí, bonita. A noite ainda é jovem. Por que não senta aqui conosco e conta um pouco da sua vida? Tenho certeza de que tem histórias interessantes para contar." Foi nesse momento que Raul finalmente percebeu o que estava acontecendo. Ele viu Isadora presa pelo braço, viu o desespero nos olhos dela, viu as lágrimas que ela estava tentando conter, e algo explodiu dentro dele. Nunca em toda a sua vida ele havia sentido uma raiva tão intensa, tão pura, tão voltada para a proteção de alguém. Ele se levantou da cadeira tão bruscamente que ela caiu para trás, fazendo um barulho que chamou a atenção de todos na mesa. "Tire a mão dela, agora", disse ele com uma voz que ninguém ali jamais havia escutado. Uma voz carregada de uma autoridade e uma fúria que fizeram o homem soltar Isadora imediatamente. O silêncio que se instalou na sala de jantar era tão pesado que dava para escutar o coração de Isadora batendo acelerado. Todos os convidados olhavam para Raul com surpresa, porque nunca o haviam visto perder a compostura daquela forma. Ele caminhou lentamente até onde Isadora estava, passou o braço ao redor dos ombros dela de forma protetora e olhou para cada pessoa na mesa com uma expressão que não deixava dúvidas sobre o que estava sentindo. "Quero que todos vocês saibam uma coisa", disse Raul, sua voz ainda controlada, mas carregada de uma firmeza que cortava o ar. "A Isadora é uma das pessoas mais trabalhadoras, dedicadas e respeitáveis que eu conheço. Ela cuida desta casa como se fosse sua própria família, e qualquer desrespeito com ela é um desrespeito comigo e com tudo o que minha família representa." Ele fez uma pausa, olhando especificamente para o homem que havia assediado Isadora. "Você", disse ele apontando o dedo, "vai pedir desculpas para ela agora mesmo e depois vai sair da minha casa. E pode ter certeza de que nunca mais vai pisar aqui." O empresário tentou argumentar, falando sobre negócios e parcerias importantes, mas Raul o interrompeu com um gesto. "Wilson", chamou ele em voz alta, "acompanhe este senhor até a porta, agora."
O motorista apareceu imediatamente, como se estivesse esperando a ordem. E o homem não teve escolha senão se levantar e sair, murmurando desculpas vazias enquanto caminhava. Raul olhou para os outros convidados, que estavam todos em silêncio, alguns claramente constrangidos pelo comportamento do colega. "O jantar acabou", disse ele simplesmente. "Agradeço a presença de vocês, mas acho melhor encerramos a noite por aqui." Não foi um pedido, foi uma ordem educada mas firme, e todos entenderam que não havia espaço para discussão. Enquanto os convidados se levantavam e se despediam rapidamente, alguns pedindo desculpas pelo ocorrido, Raul permaneceu ao lado de Isadora, que ainda estava tremendo de emoção. Quando o último convidado saiu e eles ficaram sozinhos na sala de jantar, ele se virou para ela com uma expressão de preocupação genuína. "Você está bem? Ele te machucou?" perguntou ele, examinando o braço onde o homem havia segurado. Isadora balançou a cabeça, mas as lágrimas que ela havia segurado a noite toda finalmente começaram a escorrer pelo seu rosto. "Eu sinto muito", disse ela, entre soluços. "Estraguei sua reunião, causei esse constrangimento todo." Raul sentiu seu coração se partir ao ver as lágrimas dela. Sem pensar duas vezes, ele a envolveu em seus braços, abraçando-a com uma ternura que surpreendeu ambos. "Você não estragou nada", disse ele suavemente, passando a mão pelos cabelos dela. "Aquele homem é que deveria ter vergonha. Você é a pessoa mais digna nesta casa, Isadora. Nunca deixe ninguém fazer você se sentir menor do que é." Eles ficaram assim por alguns minutos, ela chorando em seus braços, ele sussurrando palavras de conforto, e ambos sentindo que algo havia mudado para sempre entre eles. Não era mais uma questão de patrão e funcionária. Era algo muito mais profundo, muito mais verdadeiro, muito mais perigoso para seus corações, que até então tinham vivido em mundos separados. Quando Isadora finalmente se afastou, enxugando as lágrimas, ela olhou nos olhos dele e viu algo que a fez esquecer momentaneamente de toda a humilhação que havia passado. Viu cuidado, viu proteção, viu algo que parecia muito com amor nascendo ali no meio daquele momento difícil. Nos dias que seguiram aquela noite terrível, a dinâmica da mansão mudou completamente. Raul cancelou todos os compromissos sociais que tinha marcado para as próximas semanas, alegando que precisava se concentrar em projetos mais importantes da empresa. Mas a verdade era que ele não conseguia tirar da cabeça a imagem de Isadora sendo humilhada. As lágrimas que ela tentou segurar, a forma como tremeu em seus braços depois que todos foram embora. Ele se pegava procurando por ela pelos corredores da casa, inventando desculpas para passar pelos ambientes onde ela estava trabalhando, sempre com a preocupação de saber se ela estava bem, se havia se recuperado do trauma daquela noite. Isadora, por sua vez, ainda se sentia constrangida pelo que havia acontecido, mas também confusa pelos sentimentos que aquele abraço protetor de Raul havia despertado nela. Ela nunca havia sido abraçada com tanta ternura, nunca havia se sentido tão protegida e valorizada por alguém. Era uma sensação nova e assustadora ao mesmo tempo, porque ela sabia que não podia se permitir sonhar com algo que parecia impossível. Na quarta-feira seguinte ao incidente, Raul chegou em casa mais cedo do que o habitual e encontrou Isadora arrumando as flores do hall de entrada. Ela estava concentrada na tarefa, ajeitando cada rosa branca com cuidado, quando percebeu a presença dele. "Boa tarde, Sr. Raul", disse ela, se virando com aquele sorriso que ele havia aprendido a esperar ansiosamente todos os dias. Chegou cedo hoje. Havia algo diferente na voz dela, uma familiaridade carinhosa que não existia antes daquela noite, como se o que eles haviam compartilhado tivesse criado uma intimidade nova entre eles. "Boa tarde, Isadora", respondeu ele, se aproximando para admirar o arranjo que ela estava fazendo. "Você tem um talento especial para isso. Estas flores nunca ficaram tão bonitas." Ela corou levemente com o elogio, sentindo aquela sensação estranha no estômago que sempre aparecia quando ele a olhava daquele jeito. "Obrigada. Eu gosto de cuidar das coisas bonitas, de fazer com que durem mais tempo." Havia uma profundidade naquelas palavras que ambos sentiram,
como se ela estivesse falando sobre muito mais do que apenas flores. Isadora, disse Raul depois de alguns segundos de silêncio. Eu gostaria de conversar com você sobre algumas coisas. Você teria um tempo livre agora? A pergunta a surpreendeu, porque geralmente as conversas entre eles aconteciam naturalmente, sem esse tom mais formal. Claro, Sr. Raul. Aconteceu alguma coisa? Ele balançou a cabeça e sorriu de uma forma que ela ainda não conhecia. Um sorriso mais íntimo, mais verdadeiro. Não aconteceu nada ruim. Na verdade, eu queria falar sobre você, sobre seus planos, sobre o que você quer para o futuro. Eles caminharam juntos até a biblioteca, o lugar favorito de Raul na casa, onde ele costumava passar as noites quando não conseguia dormir. Era um ambiente aconchegante, com poltronas confortáveis, uma lareira que raramente era usada e estantes cheias de livros que contavam histórias de mundos distantes. Quando se sentaram, Isadora nas bordas da poltrona como se não quisesse se acomodar demais, Raul percebeu como ela ainda mantinha uma postura cuidadosa, como se não quisesse esquecer seu lugar na hierarquia da casa. Eu quero que você saiba, começou Raul, se inclinando ligeiramente em direção a ela, que o que aconteceu na segunda-feira me fez refletir sobre muitas coisas. Sobre como eu vejo as pessoas que trabalham aqui, sobre como eu valorizo vocês, sobre como às vezes a gente fica tão focado nos próprios problemas que esquece de reconhecer as pessoas especiais que estão ao nosso redor. Isadora o ouvia com atenção, sentindo que havia algo muito importante por trás daquelas palavras. Eu trabalho nesta casa há 2 anos, disse ela suavemente, e sempre me senti respeitada aqui. O que aconteceu na segunda foi uma exceção, não a regra. O senhor sempre tratou todos nós com dignidade. Raul assentiu, mas continuou como se tivesse algo mais urgente para falar. Mas eu quero saber sobre você, Isadora, sobre seus sonhos, sobre o que te faz feliz, sobre onde você se vê daqui a alguns anos. Eu me dei conta de que convivo com você quase todos os dias há 2 anos, mas não sei quase nada sobre quem você realmente é quando sai daqui. A pergunta pegou Isadora de surpresa, porque ela não estava acostumada a falar sobre si mesma, muito menos com alguém como Raul. Durante alguns segundos, ela ficou em silêncio, organizando os pensamentos, tentando decidir o quanto deveria revelar. Eu sempre sonhei em ter meu próprio negócio, disse ela finalmente, olhando para as mãos enquanto falava. Talvez uma floricultura ou uma empresa de organização de eventos. Eu gosto de cuidar dos detalhes, de fazer com que as coisas fiquem bonitas e especiais para as pessoas. Ela fez uma pausa, como se estivesse decidindo se deveria continuar. Mas esses são sonhos grandes para alguém como eu. Estou juntando dinheiro devagar, aprendendo o que posso, mas sei que talvez nunca consiga sair do papel. Havia uma melancolia resignada na voz dela que fez o coração de Raul se apertar. Ele não conseguia aceitar que uma pessoa tão talentosa, tão dedicada, tão especial, se limitasse por causa das circunstâncias em que nasceu. Por que você acha que são sonhos grandes demais para você? Perguntou ele, genuinamente curioso sobre a resposta. Você tem talento, tem dedicação, tem uma visão estética que eu raramente vejo em outras pessoas. O que te faz pensar que não merece realizar esses sonhos? Isadora levantou os olhos para ele, e Raul viu ali uma vulnerabilidade que ela raramente mostrava. Pessoas como eu não costumam ter essas oportunidades, disse ela simplesmente. Eu venho de uma família simples, estudei em escola pública, não tenho contatos nem recursos para começar um negócio próprio. Às vezes a gente nasce em um lugar e fica difícil sair de lá, sabe? A honestidade brutal daquela resposta atingiu Raul de uma forma que ele não esperava. Ele havia nascido em uma família privilegiada, sempre teve todas as portas abertas, todas as oportunidades à sua disposição, e nunca havia parado para pensar realmente no que significava não ter essas vantagens. E se eu te dissesse que você pode ter essas oportunidades, que eu posso ajudar a abrir essas portas para você? A pergunta ficou suspensa no ar por alguns segundos, enquanto Isadora processava o que ele havia acabado de dizer. Senhor Raul, disse ela cuidadosamente, eu agradeço muito a intenção,
mas não posso aceitar caridade. Meu orgulho não permite. Raul se apressou em esclarecer. Não estou falando de caridade, Isadora. Estou falando de investir em talento, de dar oportunidade para alguém que merece. Você já provou sua competência aqui na casa, sua ética no trabalho, sua criatividade. Por que não poderia provar isso em um negócio próprio? Ela o olhou com uma mistura de esperança e desconfiança, como se não quisesse se permitir acreditar no que estava ouvindo. E o que o senhor ganharia com isso? Por que alguém como o senhor se interessaria pelos sonhos de alguém como eu? A pergunta era direta, sem rodeios, e Raul percebeu que havia chegado o momento de ser mais honesto sobre seus sentimentos do que jamais havia sido com alguém. Porque você me inspira, Isadora, disse ele, sua voz ficando mais suave, mais íntima. Porque em 2 anos trabalhando aqui, você transformou esta casa em um lar de verdade. Porque quando eu chego cansado à noite, saber que você cuidou de cada detalhe me faz sentir que tenho algo especial esperando por mim aqui. Porque depois daquela noite terrível, quando vi você sendo desrespeitada, eu senti uma vontade de proteger você que nunca senti por ninguém na minha vida. Ele fez uma pausa reunindo coragem para o que vinha a seguir. E porque, se eu for completamente honesto, você me faz querer ser uma pessoa melhor, mais atenta às pessoas ao meu redor, mais grato pelas coisas simples e verdadeiras da vida. O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os outros. Era carregado de possibilidades, de sentimentos não ditos, de uma tensão romântica que ambos podiam sentir, mas ainda não sabiam como lidar. Isadora sentiu seu coração acelerar de uma forma que a assustou. Ela sempre havia achado Raul atraente, sempre havia admirado sua inteligência e sua elegância natural, mas nunca havia se permitido pensar nele como algo além de seu patrão. Agora, ouvindo aquelas palavras, vendo a sinceridade nos olhos dele, ela se deu conta de que os sentimentos que vinha tentando ignorar há semanas eram muito mais profundos do que imaginava. Senhor Raul, disse ela suavemente, o que está acontecendo aqui? O que estamos fazendo? A pergunta carregava todo o peso da situação complicada em que se encontravam. Ela era funcionária dele, dependia daquele emprego, e ele era um dos homens mais poderosos da cidade. Era uma equação que não fazia sentido no mundo real, mas que de alguma forma parecia absolutamente certa quando estavam ali, sozinhos naquela biblioteca, falando sobre sonhos e sentimentos. Eu não sei exatamente o que está acontecendo, admitiu Raul com uma honestidade que a surpreendeu. Só sei que desde aquela primeira conversa que tivemos na sala de estar, algo mudou para mim. Você me fez perceber que eu estava vivendo uma vida vazia, focado apenas no trabalho, esquecendo de prestar atenção nas coisas que realmente importam. Ele se levantou da poltrona e caminhou até a janela, olhando para o jardim que ela cuidava com tanto carinho. Eu sei que nossa situação é complicada. Sei que sou seu patrão. Sei que venho de um mundo diferente do seu. Mas também sei que o que sinto por você é real e que você é a pessoa mais genuína, mais especial que já conheci. Quando ele se virou para olhá-la novamente, Isadora viu nos olhos dele algo que a fez esquecer momentaneamente de todas as complicações, de todas as diferenças sociais, de todos os obstáculos que existiam entre eles. Ela se levantou também, caminhando lentamente em direção a ele, como se fosse atraída por uma força maior do que sua própria vontade. Eu também sinto algo especial quando estamos juntos, disse ela, quando parou a poucos passos dele. Mas tenho medo, Sr. Raul. Medo de me machucar, medo de perder meu emprego, medo de sonhar com algo que pode não dar certo. A vulnerabilidade na voz dela fez Raul dar os últimos passos que os separavam, ficando tão perto que ela podia sentir o perfume dele, podia ver cada detalhe do rosto que havia aprendido a admirar em silêncio durante todos aqueles meses. E se eu te disser que também estou com medo? Disse ele suavemente, levantando a mão para tocar gentilmente o rosto dela. Medo de não ser bom o suficiente para alguém como você. Medo de estragar a coisa mais bonita que aconteceu na minha vida em muito tempo. O toque foi suave, respeitoso.
mas carregado de uma ternura que fez Isadora fechar os olhos por um instante, se permitindo sentir aquela conexão que vinha crescendo entre eles há semanas. Então talvez a gente possa ter medo juntos, disse ela, abrindo os olhos e encontrando o olhar dele. Talvez a gente possa descobrir juntos onde isso vai dar. Era uma entrega, uma aceitação de que algo estava nascendo ali entre eles, algo que ia muito além da relação profissional que mantinham até então. Raul sorriu, um sorriso cheio de alívio e felicidade, como se ela tivesse acabado de dar a ele o presente mais precioso do mundo. Eu gostaria muito disso, disse ele. Gostaria de conhecer você de verdade, de descobrir todas as camadas da pessoa incrível que você é. Gostaria de fazer parte dos seus sonhos, de ajudar você a realizar tudo o que merece realizar. Eles ficaram ali, olhando um para o outro, sentindo que estavam no início de algo que poderia mudar suas vidas para sempre. Não sabiam ainda como iriam lidar com todas as complicações que viriam pela frente, mas sabiam que queriam tentar, que o que sentiam um pelo outro era forte demais para ser ignorado. As semanas que se seguiram àquela conversa na biblioteca foram como um despertar para ambos. Raul começou a chegar em casa mais cedo, sempre com alguma desculpa relacionada ao trabalho, mas na verdade ansioso para encontrar Isadora e continuar as conversas que haviam se tornado a parte mais importante do seu dia. Eles desenvolveram uma rotina sutil, quase imperceptível para os outros funcionários da casa. Após Isadora terminar suas tarefas principais, eles se encontravam na biblioteca ou no jardim, onde conversavam sobre tudo e sobre nada, descobrindo um no outro camadas de personalidade que nunca haviam imaginado. Isadora aprendeu que por trás do empresário sério e focado havia um homem sensível, que lia poesia nas madrugadas quando não conseguia dormir, que sonhava em viajar pelo mundo conhecendo culturas diferentes, que às vezes se sentia sozinho demais em meio a todas as responsabilidades que carregava. Raul descobriu que Isadora era muito mais culta do que imaginava, que lia vorazmente todos os livros que conseguia pegar emprestado da biblioteca pública, que conhecia arte e história, que tinha opiniões inteligentes sobre política e sociedade, que sonhava não apenas em ter seu próprio negócio, mas em criar algo que pudesse fazer diferença na vida das pessoas. Durante esses encontros, a tensão romântica entre eles crescia de forma quase palpável. Eram pequenos gestos que revelavam a profundidade dos sentimentos que estavam desenvolvendo um pelo outro. A forma como Raul sempre encontrava uma desculpa para tocar a mão dela quando estavam folheando um livro juntos. A maneira como Isadora corava quando ele a elogiava. Não apenas pela beleza, mas pela inteligência, pela sensibilidade, pela força que demonstrava em cada opinião que expressava. Os olhares que trocavam durante o dia haviam se tornado mais intensos, carregados de uma promessa não dita de que algo especial estava crescendo entre eles. Marlene, com sua sabedoria de quem havia vivido muito e visto muito, notou a mudança no comportamento de ambos, mas discretamente fingia não perceber nada. Apenas sorria para si mesma quando via o patrão inventando razões para passar pela cozinha justamente na hora em que Isadora estava preparando o café da tarde, ou quando via a moça se arrumar com mais cuidado nas manhãs, escolhendo sempre o vestido que mais realçava seus olhos. Foi numa tarde de quinta-feira, quando uma chuva inesperada os pegou no jardim durante uma das conversas, que o primeiro beijo finalmente aconteceu. Eles haviam saído para ver as rosas que Isadora havia plantado no mês anterior, e ela estava explicando com entusiasmo como cada variedade precisava de cuidados específicos quando o céu se abriu em uma dessas chuvas tropicais que chegam sem avisar. Correram para se abrigar no gazebo que ficava no fundo do jardim, rindo como crianças que haviam sido pegas em uma travessura, os cabelos molhados, as roupas grudadas no corpo, os corações acelerados, não apenas pela corrida, mas pela proximidade forçada naquele espaço pequeno e íntimo. Quando pararam de rir e se deram conta de como estavam próximos, o ar entre eles ficou carregado de uma eletricidade que nenhum dos dois conseguia mais ignorar. Isadora tentou arrumar os cabelos molhados,
um gesto nervoso que Raul achou absolutamente encantador. E quando ela levantou os olhos para encontrar os dele, viu ali uma intensidade que a fez esquecer momentaneamente como respirar. Isadora, disse ele suavemente, se aproximando mais, suas mãos se movendo instintivamente para segurar o rosto dela. Posso te beijar? A pergunta foi feita com uma ternura que a surpreendeu, porque mostrava o quanto ele respeitava seus sentimentos, o quanto queria ter certeza de que ela desejava aquilo tanto quanto ele. Ela não conseguiu responder com palavras, apenas assentiu levemente, fechando os olhos quando sentiu os lábios dele tocarem os seus pela primeira vez. O beijo foi suave no início, cheio de cuidado e reverência, como se eles estivessem selando algo sagrado entre eles. Mas quando Isadora correspondeu, envolvendo os braços ao redor do pescoço dele, o beijo se aprofundou, carregando toda a paixão que vinham guardando há semanas, toda a ternura que haviam descoberto um no outro, toda a promessa de um futuro que começava a se desenhar ali naquele gazebo molhado pela chuva. Quando finalmente se separaram, ambos estavam sem fôlego, olhando um para o outro com uma mistura de surpresa e felicidade, como se não conseguissem acreditar que aquilo havia realmente acontecido. Isso foi... começou Isadora, mas não conseguiu encontrar palavras para descrever o que havia sentido. Perfeito, completou Raul, sorrindo de uma forma que ela nunca havia visto, um sorriso cheio de felicidade genuína, de alívio, de amor que finalmente podia ser expresso. Foi exatamente o que eu imaginei que seria, só que muito melhor. Eles ficaram ali até a chuva passar, conversando em sussurros, trocando carícias tímidas, descobrindo a magia de poder finalmente expressar fisicamente os sentimentos que vinham crescendo entre eles. Quando voltaram para a casa, ambos sabiam que haviam cruzado uma linha da qual não havia volta, mas também sabiam que era exatamente onde queriam estar. A partir daquele dia, o relacionamento entre eles ganhou uma nova dimensão, mais íntima, mais verdadeira, mais comprometida com a possibilidade de um futuro juntos, apesar de todas as complicações que isso poderia trazer. As semanas seguintes foram as mais felizes que ambos haviam experimentado em muito tempo. Raul cancelou várias viagens de negócios, alegando que precisava se concentrar em projetos locais, mas, na verdade, não suportava a ideia de ficar longe de Isadora por vários dias. Eles desenvolveram uma linguagem própria de olhares e gestos discretos que usavam quando outros funcionários estavam por perto. Uma forma de se comunicarem sem levantar suspeitas sobre o relacionamento que estava florescendo entre eles. À noite, depois que todos os outros já haviam ido embora, eles se encontravam na biblioteca ou no jardim, onde podiam conversar livremente, trocar carícias, planejar encontros mais íntimos nos fins de semana. Isadora descobriu um lado romântico de Raul que ninguém mais conhecia. Ele começou a deixar pequenos presentes para ela encontrar durante o trabalho. Um livro que sabia que ela gostaria de ler, uma flor rara que havia mandado buscar especialmente para o jardim dela, pequenos bilhetes com poemas ou frases que a faziam sorrir durante todo o dia. Raul, por sua vez, estava descobrindo o que significava estar verdadeiramente apaixonado por alguém. Não era apenas atração física, embora Isadora fosse a mulher mais bonita que ele já havia visto. Não era apenas admiração intelectual, embora conversas com ela fossem sempre estimulantes e surpreendentes. Era algo muito mais profundo e completo. Ele estava apaixonado pela pessoa toda que ela era, pela força com que enfrentava os desafios da vida, pela ternura com que tratava todas as pessoas ao seu redor, pela sabedoria simples mas profunda que demonstrava em cada opinião que expressava, pela forma como conseguia encontrar beleza e alegria nas coisas mais simples do cotidiano. Ela o fazia querer ser um homem melhor, mais generoso, mais atento às necessidades das pessoas que dependiam dele, mais grato pela vida privilegiada que sempre teve, mas que agora enxergava com outros olhos. Pela primeira vez em sua vida adulta, ele estava pensando em compromisso sério, em dividir sua vida com alguém, em construir algo duradouro e significativo com uma pessoa que amava de verdade. Foi durante um desses encontros noturnos no jardim, 2 semanas depois do primeiro beijo,
que Raul decidiu dar o próximo passo importante no relacionamento. Eles estavam deitados na grama, olhando para as estrelas e conversando sobre sonhos de infância, quando ele se virou para ela com uma seriedade que a fez prestar atenção imediatamente. Isadora, disse ele, apoiando a cabeça na mão para poder olhá-la melhor, eu quero te apresentar para a minha família. A declaração a pegou completamente de surpresa, porque ela sabia o quanto essa família era importante para ele, o quanto respeitava os pais que haviam construído o império empresarial que ele agora comandava. Raul, disse ela cuidadosamente, você tem certeza disso? Eu sei como sua família é tradicional, sei que eles têm expectativas específicas sobre o tipo de pessoa que você deveria namorar. Eu não quero causar problemas entre vocês. Ele se sentou, puxando-a junto para que ficassem frente a frente, e segurou as mãos dela com firmeza. Meus pais são pessoas boas, Isadora. Eles me criaram para valorizar o caráter das pessoas, não apenas a origem ou a conta bancária. E quando eles conhecerem você, quando virem como você é especial, como me faz feliz, tenho certeza de que vão te amar tanto quanto eu amo. A palavra amor havia saído naturalmente, sem premeditação. Mas quando ele se deu conta do que havia dito, não tentou voltar atrás. Era a verdade, e ambos sabiam disso há semanas, mesmo que não tivessem verbalizado ainda. Você me ama? Perguntou Isadora suavemente, seus olhos brilhando com uma mistura de surpresa e felicidade. Eu te amo, confirmou ele sem hesitar, selando a declaração com um beijo terno. Amo sua força, sua inteligência, sua beleza, que vem de dentro para fora. Amo a forma como você cuida das pessoas, como encontra alegria nas coisas simples, como me faz querer ser melhor. Amo tudo o que você é, Isadora. Ela sentiu lágrimas de felicidade escorrerem pelo rosto, porque nunca havia imaginado que alguém pudesse amá-la de forma tão completa, tão verdadeira. Eu também te amo, Raul, disse ela, sua voz embargada pela emoção. Amo sua generosidade, sua inteligência, a forma como você me trata, como se eu fosse a pessoa mais importante do mundo. Amo como você me faz sentir valorizada, respeitada, especial. Amo o homem sensível que você é por trás de toda essa seriedade dos negócios. Eles ficaram ali abraçados por um longo tempo, saboreando a magia daquele momento, a beleza de finalmente poderem expressar em palavras o que vinham sentindo há tanto tempo. Era um amor que havia nascido do respeito mútuo, da admiração genuína, da descoberta gradual de que eram muito mais compatíveis do que jamais haviam imaginado. Quando finalmente voltaram para a casa naquela noite, ambos sabiam que estavam prontos para enfrentar juntos qualquer desafio que viesse pela frente, incluindo a reação da família dele e da sociedade que não entenderia facilmente um relacionamento entre pessoas de backgrounds tão diferentes. No fim de semana seguinte, Raul organizou um almoço especial para apresentar Isadora aos pais. Sebastião Cardoso era um homem de 70 anos, cabelos grisalhos e olhos bondosos, que havia construído a empresa a partir do nada e sempre ensinara ao filho que o valor de uma pessoa estava no caráter, não na origem. Helena Cardoso, sua esposa, era uma mulher elegante de 65 anos, que administrava várias instituições de caridade e sempre demonstrara uma sensibilidade especial para reconhecer pessoas genuínas. Quando Raul chegou com Isadora naquele domingo, ela estava visivelmente nervosa, usando seu melhor vestido e tentando controlar a ansiedade de conhecer pessoas que eram tão importantes para o homem que amava. Mas desde os primeiros minutos, ficou claro que suas preocupações eram infundadas. Sebastião a cumprimentou com a cordialidade de quem estava genuinamente interessado em conhecê-la, fazendo perguntas sobre sua vida, seus interesses, suas opiniões sobre assuntos diversos. Helena, com a intuição feminina aguçada, percebeu imediatamente o quanto o filho estava apaixonado e o quanto Isadora era especial para ele. Durante o almoço, que transcorreu de forma surpreendentemente natural e descontraída, Isadora mostrou exatamente por que Raul havia se apaixonado por ela. Falou com inteligência sobre arte e literatura,
Demonstrou conhecimento sobre economia e política, contou histórias engraçadas sobre sua infância que fizeram todos rirem e principalmente mostrou uma humildade e uma elegância natural que conquistaram imediatamente os pais de Raul. Quando Helena perguntou sobre seus planos para o futuro, Isadora falou com paixão sobre seu sonho de ter o próprio negócio, sobre como gostaria de criar algo que pudesse gerar empregos e fazer diferença na comunidade. Sebastião, que havia começado sua própria empresa com muito pouco, se identificou imediatamente com a ambição e a determinação dela. No final do almoço, quando Raul e Isadora se despediram, Helena sussurrou no ouvido do filho: "Ela é especial, meu querido. Segura essa menina com força, porque mulheres assim são raras." Sebastião, por sua vez, deu um abraço caloroso em Isadora e disse: "Seja muito bem-vinda à nossa família, minha filha. Você fez meu filho mais feliz do que eu o via há anos." O sucesso daquele encontro familiar foi mais um sinal de que o relacionamento entre Raul e Isadora estava construído sobre bases sólidas. Eles não eram apenas duas pessoas atraídas uma pela outra. Eram companheiros de verdade, que se admiravam mutuamente, que se apoiavam, que compartilhavam valores fundamentais sobre o que era importante na vida. Nas semanas que se seguiram, o namoro se aprofundou ainda mais. Raul começou a incluir Isadora em mais aspectos de sua vida, levando-a para jantares com amigos próximos, para eventos culturais, para viagens de fim de semana a cidades próximas. Ela, por sua vez, o apresentou ao seu próprio mundo, levando-o para conhecer os lugares onde havia crescido, apresentando-o aos amigos de infância que ainda mantinha contato, mostrando-lhe uma realidade que ele nunca havia conhecido de perto, mas que aprendeu a valorizar e respeitar. Era um relacionamento que estava crescendo de forma orgânica e verdadeira, baseado no amor genuíno e no respeito mútuo, construindo as fundações para algo que ambos esperavam que durasse para sempre. 3 meses depois daquele almoço familiar, que havia sido tão bem sucedido, quando o relacionamento entre Raul e Isadora parecia caminhar naturalmente para algo ainda mais sério, surgiu o primeiro obstáculo real que tiveram que enfrentar juntos. Pietra Santos, a secretária executiva de Raul há 5 anos, sempre havia nutrido sentimentos pelo patrão que iam muito além do profissional. Ela era uma mulher ambiciosa, inteligente e atraente, que vinha de uma família de classe média alta e sempre imaginou que um dia conseguiria conquistar o coração de Raul. Durante todos esses anos, ela havia se mantido próxima dele, sempre disponível para resolver qualquer problema, sempre impecável em sua aparência, sempre demonstrando uma eficiência que a tornava indispensável no escritório. Quando percebeu que Raul estava diferente, mais feliz, mais distraído, chegando mais tarde ao trabalho e saindo mais cedo, ela começou a investigar discretamente o que estava acontecendo na vida dele. A descoberta de que ele estava envolvido romanticamente com uma empregada doméstica a deixou furiosa e determinada a fazer alguma coisa para acabar com aquela situação que considerava um absurdo. Pietra começou sua campanha de sabotagem de forma sutil, quase imperceptível. Durante as reuniões, ela fazia comentários aparentemente inocentes sobre como Raul parecia distraído ultimamente, como talvez estivesse precisando de mais foco nos negócios importantes que estavam em andamento. Ela começou a marcar compromissos extras no final do dia, alegando urgência em projetos que podiam perfeitamente esperar até o dia seguinte, forçando Raul a chegar mais tarde em casa e perdendo os momentos especiais que havia aprendido a valorizar com Isadora. Quando isso não surtiu o efeito desejado, ela decidiu partir para uma estratégia mais direta. Numa sexta-feira, ela se ofereceu para levar alguns documentos importantes até a mansão, alegando que Raul precisaria revisar aqueles contratos durante o fim de semana. Era uma desculpa fraca, porque os documentos podiam perfeitamente esperar até segunda-feira, mas Raul estava tão acostumado com a eficiência dela que não questionou a necessidade da visita. Quando Pietra chegou à mansão naquela tarde, foi recebida por Isadora na porta, que a cumprimentou com a educação de sempre, sem imaginar as intenções por trás daquela visita inesperada. "Boa tarde, senhora Pietra.
O Sr. Raul está na biblioteca, se quiser que eu a acompanhe até lá, disse Isadora com um sorriso gentil. Mas Pietra tinha outros planos. Na verdade, antes de falar com ele, eu gostaria de conversar alguns minutos com você, se não for incômodo, disse ela com um tom que tentava parecer amigável, mas que Isadora imediatamente percebeu que escondia algo mais. Elas se dirigiram à sala de estar, onde Pietra se acomodou com a postura de quem estava no controle da situação. Isadora, eu trabalho com Raul há 5 anos, conheço ele muito bem, e posso ver que vocês dois desenvolveram uma certa proximidade. Eu vim aqui porque me preocupo genuinamente com o bem-estar dele, e também com o seu. Isadora sentiu um aperto no estômago, intuindo que nada de bom viria daquela conversa. Raul é um homem maravilhoso, continuou Pietra, escolhendo cada palavra cuidadosamente. Mas ele também é muito generoso, às vezes até ingênuo quando se trata de pessoas que podem se aproveitar da bondade dele. Eu tenho certeza de que você é uma pessoa decente, mas também tenho certeza de que você entende que um relacionamento entre vocês dois não tem futuro real. Isadora sentiu uma mistura de raiva e dor com aquelas palavras, mas manteve a compostura, determinada a não dar a Pietra a satisfação de vê-la abalada. Com todo respeito, senhora Pietra, eu não entendo por que a senhora está me dizendo isso. Meu relacionamento com Raul não é assunto que diga respeito à senhora. Pietra sorriu de uma forma que não chegou aos olhos, claramente irritada com a firmeza na resposta de Isadora. Claro que é assunto meu, querida. Eu cuido dos interesses profissionais de Raul, e um escândalo romântico com uma empregada doméstica pode prejudicar seriamente a reputação dele no meio empresarial. Além disso, prosseguiu Pietra, aumentando o tom de crueldade em sua voz, você realmente acredita que um homem como Raul, com a educação que teve, com o futuro que tem pela frente, vai abrir mão de tudo isso para ficar com alguém do seu nível social? Ele pode estar se divertindo agora, pode até estar confundindo gratidão com amor, mas quando a realidade bater, quando a família dele começar a pressionar para que ele se case com alguém adequado, você acha mesmo que ele vai escolher você? Cada palavra era como uma punhalada no coração de Isadora, não porque ela acreditasse completamente no que Pietra estava dizendo, mas porque tocava em inseguranças que ela tentava não alimentar. Isadora respirou fundo, reunindo toda a dignidade que possuía, e olhou diretamente nos olhos de Pietra. Senhora Pietra, eu entendo que a senhora pode estar preocupada com Raul, mas ele é um homem adulto, inteligente, capaz de tomar suas próprias decisões. Se ele escolheu estar comigo, é porque sabe o que quer. E se um dia decidir que não me quer mais, eu vou aceitar com dignidade, mas essa decisão só cabe a ele. Foi nesse momento que Raul apareceu na sala, tendo ouvido as vozes alteradas e vindo verificar o que estava acontecendo. Quando viu a expressão tensa nos rostos das duas mulheres, imediatamente percebeu que algo estava errado. Aconteceu alguma coisa aqui? Perguntou ele, olhando de uma para a outra. Pietra se apressou em falar primeiro, mudando completamente o tom de voz para algo mais suave e profissional. Não aconteceu nada demais, Raul. Eu estava apenas conversando com Isadora sobre alguns detalhes da casa enquanto esperava você ficar livre. Mas Isadora não estava disposta a deixar aquilo passar. Na verdade, Raul, a senhora Pietra veio aqui me alertar sobre os riscos que nosso relacionamento pode trazer para sua reputação profissional. Ela acha que eu não sou adequada para você. O silêncio que se seguiu foi tenso e carregado, enquanto Raul processava o que acabara de ouvir, sua expressão ficando cada vez mais séria. Pietra, disse Raul, com uma voz que Isadora nunca havia ouvido antes, fria e autoritária. Você pode me explicar exatamente o que achou que tinha o direito de fazer aqui? Pietra tentou manter a compostura, mas era evidente que não esperava ser confrontada daquela forma. Raul, eu só estava pensando no seu bem, nos seus interesses profissionais. Você sabe como as pessoas falam, como um relacionamento assim pode ser mal interpretado. Ele a interrompeu com um gesto. Os meus relacionamentos pessoais não são assunto seu, Pietra. Nunca foram e nunca serão.
Você ultrapassou todos os limites vindo à minha casa questionar as minhas escolhas pessoais e desrespeitando a mulher que eu amo. A declaração foi clara e definitiva, e Isadora sentiu seu coração se aquecer ao ouvir Raul defendê-la com tanta convicção. E se alguém tem problema com minhas escolhas pessoais, esse alguém pode procurar outro emprego. Pietra ficou visivelmente abalada com a firmeza da resposta de Raul, percebendo que havia calculado mal a situação e que sua estratégia havia saído completamente pela culatra. Raul, eu não quis desrespeitar ninguém. Eu só me preocupo com você. Mas ele já havia se decidido. Pietra, eu acho melhor você ir embora agora. Na segunda-feira nós conversamos sobre sua situação na empresa. Por enquanto, preciso que você me dê os documentos que trouxe e se retire. O tom não deixava espaço para discussão, e Pietra não teve escolha senão entregar os papéis e sair, mas não antes de lançar um olhar de puro ódio para Isadora, deixando claro que aquela guerra estava longe de terminar. Quando finalmente ficaram sozinhos, Raul se virou para Isadora, que estava visivelmente abalada por toda a situação. Meu amor, disse ele, se aproximando e envolvendo-a nos braços. Eu sinto muito que você tenha passado por isso. Pietra não tinha nenhum direito de falar com você daquela forma. Isadora se deixou abraçar, mas ele podia sentir a tensão em seu corpo. Raul, algumas das coisas que ela disse, será que elas não fazem sentido? Será que nosso relacionamento realmente pode prejudicar sua carreira? Ele se afastou ligeiramente para poder olhá-la nos olhos, segurando o rosto dela com as duas mãos. Isadora, olha para mim. Não deixe que as palavras de uma pessoa amargurada e invejosa plantem dúvidas no seu coração. Eu te amo, eu escolhi você, e não me importo nem um pouco com o que qualquer pessoa possa pensar ou falar sobre isso. Ele beijou a testa dela com ternura. Minha carreira, minha reputação, nada disso vale mais do que o amor que sinto por você. E qualquer pessoa que não conseguir aceitar isso, simplesmente não merece fazer parte da minha vida. As palavras de Raul acalmaram o coração de Isadora, reforçando a confiança que ela tinha no amor deles, mas o incidente com Pietra foi apenas o primeiro de uma série de pequenos obstáculos que tiveram que enfrentar nas semanas seguintes. Alguns conhecidos de Raul fizeram comentários sutis sobre seu novo relacionamento, sempre disfarçados de preocupação ou brincadeira, mas claramente tentando plantar sementes de dúvida. Houve um jantar de negócios onde uma das esposas dos sócios fez perguntas indiscretas sobre o background da nova namorada de Raul, forçando-o a ser mais firme do que gostaria ao deixar claro que aquele assunto não estava aberto para discussão. Mas cada obstáculo que enfrentavam juntos apenas fortalecia a certeza de que o amor entre eles era real e duradouro, capaz de superar qualquer preconceito ou dificuldade externa. Foi no meio dessas pequenas turbulências sociais que chegou a notícia que mudaria tudo para sempre. Isadora havia percebido algumas mudanças em seu corpo há algumas semanas, mas inicialmente atribuiu tudo ao estresse emocional que vinha enfrentando. Quando finalmente decidiu fazer um teste de gravidez, em uma manhã de terça-feira, enquanto Raul estava no escritório, ela mal conseguia acreditar no resultado positivo que apareceu. Sentou-se no banheiro de seu pequeno apartamento, segurando o teste nas mãos trêmulas, tentando processar a magnitude daquela descoberta. Ela estava grávida de Raul, o homem que amava mais do que jamais havia amado alguém, mas também estava carregando um bebê que nasceria em meio a todas as complicações e preconceitos que já estavam enfrentando. Por um momento, sentiu medo de como ele reagiria, medo de que uma gravidez não planejada pudesse complicar ainda mais a situação delicada em que se encontravam. Mas quando se lembrou de todas as conversas que haviam tido sobre família, sobre filhos, sobre o futuro que sonhavam construir juntos, Isadora sentiu a felicidade tomar conta do seu coração. Raul sempre falava com carinho sobre a possibilidade de ter filhos um dia, sobre como gostaria de ser o tipo de pai presente e amoroso que seu próprio pai havia sido. Ela sabia que ele ficaria feliz com a notícia, mesmo que a gravidez tivesse chegado um pouco mais cedo do que eles haviam planejado. Durante todo o resto do dia, ela mal conseguiu se concentrar no trabalho.
ansiosa para contar a novidade para Raul, imaginando como seria o momento da revelação, como seria ver a expressão de alegria no rosto dele quando soubesse que iam ser pais. Quando ele chegou em casa naquela noite, ela o estava esperando no jardim, no local onde haviam trocado o primeiro beijo, segurando nas mãos um pequeno embrulho que continha um sapatinho de bebê que havia comprado no caminho de volta do médico. "Raul", disse ela quando ele se aproximou, e algo no tom de sua voz fez ele perceber imediatamente que ela tinha algo importante para contar. "Eu tenho uma surpresa para você." Ele sorriu, sempre gostando das pequenas surpresas que ela preparava, mas quando abriu o embrulho e viu o sapatinho minúsculo, ficou alguns segundos em silêncio, processando o significado daquele presente. Quando finalmente levantou os olhos para ela, Isadora viu lágrimas de felicidade começando a se formar. "Você está dizendo que..." Ele começou, a voz embargada pela emoção. "Estou grávida, Raul. Nós vamos ter um bebê." A reação dele foi ainda mais linda do que ela havia imaginado. Ele a pegou nos braços, girando-a no ar com cuidado, rindo e chorando ao mesmo tempo, repetindo eu te amo tanto, como um mantra de felicidade pura. Quando finalmente a colocou no chão, ele se ajoelhou e beijou delicadamente a barriga ainda lisa, sussurrando palavras de amor para o bebê que estava crescendo ali dentro. A felicidade com a descoberta da gravidez durou apenas algumas semanas antes que uma crise inesperada colocasse tudo em teste. A empresa de Raul, que vinha crescendo consistentemente há anos, de repente se viu envolvida em uma série de complicações que ameaçavam não apenas o crescimento, mas a própria sobrevivência do negócio. Um dos maiores clientes cancelou um contrato milionário alegando problemas financeiros próprios. 3 projetos importantes foram embargados por questões ambientais que surgiram do nada, e para piorar tudo, descobriu-se que um dos sócios minoritários havia estado desviando dinheiro há meses, deixando a empresa com um rombo financeiro significativo. Raul se viu trabalhando 18 horas por dia, tentando resolver cada problema, negociar com bancos, encontrar novos investidores, reestruturar contratos e fazer tudo o que estava ao seu alcance para salvar o império que sua família havia construído ao longo de décadas. O estresse era visível em cada linha do seu rosto, na forma como havia emagrecido, na maneira como chegava em casa exausto e preocupado demais para conseguir relaxar completamente. Isadora observava tudo isso com o coração partido, vendo o homem que amava se consumindo de preocupação, carregando o peso de centenas de empregos em seus ombros, lutando para manter de pé algo que parecia estar desmoronando apesar de todos os seus esforços. Ela tentava ajudar da única forma que sabia, cuidando ainda melhor da casa, preparando as refeições favoritas dele, criando um ambiente de paz e tranquilidade para onde ele pudesse voltar no final de cada dia difícil. Mas ela também sabia que seu apoio emocional era limitado pelo fato de não entender completamente o mundo dos negócios, não poder oferecer conselhos práticos sobre decisões financeiras complexas, não ter a experiência necessária para ser verdadeiramente útil na resolução dos problemas que ele enfrentava. Mesmo assim, ela estava determinada a ser a rocha sólida em que ele pudesse se apoiar, a fonte de amor e encorajamento que ele precisava para atravessar aquela tempestade. Durante esse período difícil, que se estendeu por 2 meses inteiros, o relacionamento entre eles foi testado de formas que nunca haviam experimentado antes. Havia noites em que Raul chegava tão cansado e preocupado que mal conseguia manter uma conversa, ficando perdido em pensamentos sobre planilhas e estratégias empresariais, mesmo quando estava fisicamente presente com ela. Havia momentos em que a pressão era tanta que ele ficava irritado com pequenas coisas que normalmente não o incomodariam, e Isadora aprendeu a ter paciência extra, entendendo que a irritação não era direcionada a ela, mas era apenas o reflexo do estresse imenso que ele estava enfrentando. Ela estava grávida de 4 meses agora, começando a mostrar uma pequena barriga que a deixava radiante de felicidade, mas às vezes se preocupava se Raul ainda estava tão entusiasmado com a gravidez quanto havia estado no início,
ou se os problemas da empresa haviam ofuscado a alegria da paternidade que se aproximava. Foram essas preocupações não verbalizadas que levaram a uma conversa difícil, mas necessária numa noite de sexta-feira, quando Raul chegou em casa depois da meia-noite, encontrando Isadora ainda acordada na biblioteca, lendo um livro sobre gravidez. Você não deveria estar acordada até tão tarde, disse ele, se aproximando para beijá-la. Não faz bem para você nem para o bebê. Ela sorriu, tocando a barriga instintivamente. Eu queria te esperar chegar. Senti sua falta hoje. Havia algo na forma como ela disse isso que fez Raul parar e realmente olhá-la, percebendo pela primeira vez em semanas que ela parecia um pouco triste, um pouco carente da atenção que ele não conseguia mais dar na mesma medida de antes. Isadora, o que está acontecendo? Você parece preocupada com alguma coisa. Ela hesitou por um momento, não querendo adicionar seus próprios medos aos problemas que ele já estava enfrentando, mas sabendo que era importante ser honesta sobre seus sentimentos. Raul, eu sei que você está passando por um momento muito difícil, e eu entendo completamente que a empresa precisa de toda a sua atenção agora, disse ela cuidadosamente, escolhendo as palavras com cuidado. Mas às vezes eu me sinto um pouco perdida, um pouco sozinha. E me pergunto se você ainda está feliz com a gravidez, se ainda está animado para ser pai, ou se tudo isso virou apenas mais uma responsabilidade em meio a tantas outras. As palavras saíram em um fluxo rápido, como se ela estivesse com medo de perder a coragem de expressá-las, e quando terminou, seus olhos estavam brilhando com lágrimas não derramadas. Raul sentiu como se tivesse levado um soco no estômago, percebendo de repente como havia estado tão consumido pelos problemas externos que negligenciara a pessoa mais importante de sua vida, justamente no momento em que ela mais precisava de seu apoio e atenção. Meu amor, disse ele se ajoelhando no chão ao lado da poltrona onde ela estava sentada. Eu sinto muito, muito mesmo, por ter deixado você se sentir assim. Ele segurou as mãos dela, beijando cada uma delas com ternura. A verdade é que pensar em você e no nosso bebê é a única coisa que me dá força para continuar lutando. Todas as noites, quando estou no escritório resolvendo problemas que parecem não ter fim, eu penso em voltar para casa e encontrar vocês dois. Penso no dia em que vou segurar nosso filho nos braços. Penso na família que estamos construindo juntos. Vocês são minha motivação, não minha responsabilidade. Ele fez uma pausa, passando a mão delicadamente sobre a barriga dela. Desculpa se eu não tenho demonstrado isso claramente. Estes problemas da empresa me consumiram de uma forma que eu não esperava. Mas isso não significa que você e nosso bebê se tornaram menos importantes para mim. Vocês são a coisa mais importante da minha vida. A sinceridade nas palavras dele e a ternura no toque fizeram as lágrimas de Isadora finalmente escorrerem, mas agora eram lágrimas de alívio e felicidade. Eu só queria ter certeza, disse ela suavemente. Eu sei que você está lutando para salvar tudo o que sua família construiu, e eu admiro tanto sua determinação, sua força. Só queria saber que ainda temos um lugar especial no seu coração, mesmo em meio a tudo isso. Raul a puxou para seus braços, abraçando-a com uma intensidade que comunicava tudo o que às vezes as palavras não conseguiam expressar. Vocês não apenas têm um lugar especial no meu coração, disse ele. Vocês são meu coração. São a razão pela qual estou lutando tanto para resolver esses problemas. Quero construir um futuro seguro e próspero para nossa família. Eles ficaram abraçados por um longo tempo, reconectando-se emocionalmente, reafirmando o amor que permanecia forte, mesmo quando testado pelas pressões externas. A partir daquela conversa, Raul fez um esforço consciente para equilibrar melhor suas responsabilidades, garantindo que sempre tivesse tempo de qualidade para passar com Isadora, mesmo que fosse apenas meia hora antes de dormir, para conversar sobre como ela estava se sentindo, sobre como a gravidez estava progredindo, sobre os planos que tinham para o bebê. Ele começou a incluí-la mais nas decisões relacionadas aos problemas da empresa,
Não porque ela pudesse resolver os problemas técnicos, mas porque desabafar com ela, explicar as situações e ouvir suas perspectivas o ajudava a organizar os próprios pensamentos e encontrar clareza mental. Isadora, por sua vez, se tornou ainda mais determinada a apoiá-lo de todas as formas possíveis, pesquisando sobre gestão empresarial para entender melhor os desafios que ele enfrentava, organizando a casa de forma ainda mais eficiente para que ele tivesse o máximo de conforto quando estava em casa, e principalmente oferecendo o apoio emocional constante que ele precisava para manter a esperança de que tudo se resolveria no final. Foi durante o 7º mês da gravidez, quando a crise na empresa finalmente começava a mostrar sinais de resolução, graças aos esforços incansáveis de Raul e algumas decisões estratégicas que começaram a dar resultado, que eles enfrentaram o susto que quase os fez perder a fé de que tudo daria certo. Era uma manhã de sábado, e Isadora havia acordado sentindo algumas dores estranhas na barriga, diferentes das dores normais que já havia experimentado durante a gravidez. Inicialmente, ela pensou que fossem apenas os movimentos mais intensos do bebê, que havia crescido significativamente e estava ficando mais ativo. Mas quando as dores se tornaram mais regulares e mais intensas, ela começou a se preocupar. Raul estava no escritório tentando finalizar alguns contratos importantes, quando ela ligou para ele com a voz preocupada, dizendo que achava melhor eles irem ao hospital para verificar se estava tudo bem com o bebê. O que se seguiu foram as horas mais aterrorizantes que qualquer um dos dois já havia vivido. No hospital, os médicos fizeram uma série de exames e descobriram que Isadora estava tendo contrações prematuras e que havia risco real de ela entrar em trabalho de parto, com apenas 7 meses de gravidez. Os médicos explicaram que, embora bebês nascidos com 7 meses pudessem sobreviver com cuidados médicos adequados, o ideal seria conseguir prolongar a gravidez por pelo menos mais algumas semanas, para dar ao bebê melhores chances de desenvolvimento pulmonar completo. Isadora foi internada imediatamente, recebendo medicamentos para tentar parar as contrações e repouso absoluto para reduzir qualquer estresse adicional no corpo. Raul cancelou todos os compromissos e se instalou no hospital, dormindo na cadeira ao lado da cama dela, segurando sua mão durante todo o tempo, sussurrando palavras de encorajamento e amor tanto para ela quanto para o bebê que lutava para permanecer seguro em seu ventre por mais algumas semanas cruciais. Durante os 3 dias que Isadora ficou internada, Raul teve tempo para refletir sobre suas prioridades de uma forma que a correria dos últimos meses não havia permitido. Vendo a mulher que amava conectada a monitores, observando os batimentos cardíacos do filho, que ainda nem havia nascido, mas que já amava incondicionalmente, ele percebeu que nada no mundo importava mais do que a saúde e a felicidade da família que estava construindo. As reuniões de negócios, os contratos milionários, até mesmo a empresa que havia consumido tanta energia, tudo isso parecia secundário diante da possibilidade de perder as pessoas que davam verdadeiro significado à sua vida. Quando os médicos finalmente confirmaram que as contrações haviam parado e que Isadora poderia voltar para casa com repouso relativo, ele tomou uma decisão que surpreendeu a todos, incluindo ela própria. Decidiu delegar mais responsabilidades na empresa, contratar gerentes competentes para cuidar do dia a dia dos negócios e se concentrar em estar presente para cada momento importante da gravidez e dos primeiros anos de vida do filho que estava para chegar. O nascimento de Miguel Cardoso Silva aconteceu numa manhã ensolarada de março, exatamente 2 semanas antes da data prevista, mas em condições perfeitas de saúde e segurança. Isadora havia passado os últimos 2 meses da gravidez em repouso relativo, cuidada com carinho por Raul, que cumpriu sua promessa de estar presente para cada momento importante. Ele acompanhou todas as consultas médicas, montou o quarto do bebê com suas próprias mãos, leu livros sobre paternidade durante as madrugadas e conversava todos os dias com a barriga de Isadora, contando histórias para o filho que estava por vir. Quando as contrações finalmente começaram de forma natural e no tempo certo, eles estavam prontos, ansiosos
e completamente apaixonados pela ideia de finalmente conhecer pessoalmente o pequeno ser que havia transformado suas vidas ainda antes de nascer. O trabalho de parto durou 8 horas, e Raul esteve ao lado de Isadora durante cada minuto, segurando sua mão, enxugando seu suor, sussurrando palavras de amor e encorajamento, completamente maravilhado com a força e a coragem que ela demonstrava. Quando Miguel finalmente chegou ao mundo, com seus 3,2 kg de pura perfeição, o choro que ecoou pela sala de parto não veio apenas do bebê, mas também de seus pais, que choravam de emoção pura ao ver aquele milagre que haviam criado juntos. Raul segurou o filho nos braços pela primeira vez, com uma ternura que Isadora nunca havia visto, sussurrando promessas de amor e proteção para aquela pequena vida que representava tudo o que havia de mais sagrado e importante no mundo. "Oi, meu príncipe", disse ele com a voz embargada. "Eu sou seu papai, e esta mulher incrível aqui é sua mamãe. Nós te amamos mais do que você pode imaginar, e vamos cuidar de você para sempre." Isadora observava a cena através de lágrimas de felicidade, sentindo seu coração transbordar de amor ao ver os 2 homens mais importantes de sua vida juntos pela primeira vez. Naquele momento, todas as dificuldades que haviam enfrentado, todos os obstáculos que tiveram que superar, todas as noites de preocupação e incerteza, tudo isso se transformou em memórias distantes diante da felicidade absoluta daquele presente perfeito. Os primeiros meses de vida de Miguel foram um período de adaptação doce e cansativo, como é natural para todos os pais de primeira viagem. Raul se revelou um pai ainda mais dedicado e carinhoso do que Isadora havia imaginado, acordando de madrugada para ajudar com as mamadas, trocando fraldas com a mesma seriedade que dedicava aos contratos empresariais, cantando canções de ninar com uma voz suave que ela não sabia que ele possuía. Ele havia reestruturado completamente sua rotina de trabalho, garantindo que estivesse em casa todas as noites para o banho do bebê, para as brincadeiras da tarde, para todos os pequenos momentos que sabia que passariam rápido demais e que não queria perder por nada no mundo. A empresa havia se estabilizado completamente sob a nova gestão que ele implementara, provando que era possível ser bem-sucedido nos negócios sem sacrificar a vida familiar. Na verdade, sua motivação para trabalhar havia se tornado ainda maior, porque agora ele tinha uma família para sustentar e um legado para deixar para o filho. Isadora se adaptou à maternidade com a mesma graça e dedicação que colocava em tudo o que fazia. Ela amamenta Miguel com amor, cuidava dele durante as cólicas noturnas, estimulava seu desenvolvimento com brincadeiras e conversas e ainda conseguia manter a casa organizada e acolhedora. Mas o mais importante era ver como ela florescia naquele novo papel, como a maternidade havia despertado nela uma força e uma sabedoria ainda maiores do que ela já possuía. Raul observava constantemente como ela era natural no cuidado com Miguel, como intuía suas necessidades, como conseguia acalmá-lo com um simples toque ou uma palavra sussurrada. Vê-la cuidando do filho deles fazia crescer ainda mais o amor que sentia por ela, porque percebia que havia escolhido não apenas a mulher perfeita para ser sua companheira, mas também a mãe perfeita para seus filhos. E sim, eles já conversavam sobre a possibilidade de dar um irmãozinho ou irmãzinha para Miguel no futuro, porque a felicidade que experimentavam como família era tão intensa que queriam multiplicá-la ainda mais. Sebastião e Helena se revelaram avós absolutamente apaixonados, visitando a casa quase todos os dias para ficar com o neto, trazendo presentes desnecessários mas carinhosos, oferecendo ajuda em tudo o que precisassem e, principalmente, demonstrando através de cada gesto o quanto haviam acolhido Isadora como a filha que nunca tiveram. Helena havia se tornado uma segunda mãe para Isadora, oferecendo conselhos sobre maternidade, dividindo histórias sobre a infância de Raul e criando uma ligação especial que ia muito além das convenções sociais. Sebastião, por sua vez, já planejava ensinar ao neto tudo sobre a empresa da família,
sobre a importância do trabalho honesto, sobre os valores que haviam guiado a família Cardoso por gerações. Eles eram a prova viva de que o amor verdadeiro supera qualquer diferença de origem ou status social, e que as famílias mais bonitas são aquelas construídas com base no respeito, no carinho e na aceitação genuína. 6 meses após o nascimento de Miguel, quando a vida havia se estabelecido numa rotina doce e feliz, Raul decidiu que era hora de dar o passo que vinha planejando há meses. Numa tarde de domingo, enquanto Miguel dormia tranquilamente no berço e Isadora descansava no jardim onde haviam compartilhado tantos momentos especiais, ele se ajoelhou ao lado da cadeira dela, com uma pequena caixa de veludo nas mãos. Isadora, disse ele com uma emoção que ela imediatamente reconheceu. Desde o primeiro dia em que conversamos de verdade, eu soube que você era especial. Desde o primeiro beijo, eu soube que te amava. Desde o dia em que você me disse que estava grávida, eu soube que queria passar o resto da vida ao seu lado. E desde o dia em que Miguel nasceu, eu soube que nossa família já estava completa, mas que eu queria torná-la oficial diante de Deus e de todo o mundo. Quando ele abriu a caixa, revelando um anel simples, mas lindo, Isadora sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto antes mesmo de ele fazer a pergunta que ela já sabia que estava vindo. Você aceita se casar comigo, Isadora? Aceita ser minha esposa, minha companheira para toda a vida, a mãe dos nossos filhos, a mulher que vou amar até o último dia da minha existência? A pergunta foi feita com tanto amor, tanta sinceridade, que Isadora mal conseguia falar através das lágrimas de felicidade. Sim, disse ela finalmente, sim, eu aceito, porque você é o amor da minha vida, o homem que me fez acreditar que os contos de fada podem ser reais. Quando ele colocou o anel no dedo dela, ambos sabiam que estavam selando não apenas um compromisso romântico, mas uma parceria de vida baseada no amor verdadeiro, no respeito mútuo, na admiração genuína e na certeza de que juntos poderiam superar qualquer desafio que o futuro trouxesse. O casamento aconteceu 3 meses depois, numa cerimônia pequena, mas perfeita, cercados apenas pela família e pelos amigos mais queridos, com Miguel como um participante especial que arrancou sorrisos de todos os presentes. Hoje, 2 anos depois do casamento, quando olho para a vida que Raul e Isadora construíram juntos, vejo uma família que é a prova viva de que o amor verdadeiro não conhece barreiras sociais, que a dignidade e o caráter são mais importantes do que a conta bancária, e que quando 2 pessoas se respeitam e se admiram genuinamente, elas podem criar algo lindo e duradouro. Raul se tornou não apenas um marido e pai exemplar, mas também um empresário ainda mais bem-sucedido, porque aprendeu que ter uma base familiar sólida o fortalece em todas as áreas da vida. Isadora realizou seu sonho de ter o próprio negócio, abrindo uma empresa de organização de eventos que rapidamente se tornou uma das mais procuradas da cidade, provando que quando recebemos apoio e oportunidades, podemos alcançar qualquer objetivo. E Miguel cresce cercado de amor, aprendendo desde pequeno que as pessoas devem ser valorizadas pelo que são, não pelo que têm, e que a família é o tesouro mais precioso que alguém pode possuir. E você, que acompanhou essa história até aqui, não deixe de acreditar que o amor verdadeiro existe e que quando encontramos a pessoa certa, somos capazes de superar qualquer obstáculo juntos. Se esta história tocou seu coração, deixe um like, se inscreva no canal para não perder nenhuma das nossas próximas histórias e compartilhe com aquela pessoa especial que precisa ouvir que o amor ainda move montanhas. Não esqueça de comentar contando de qual cidade você está nos assistindo e que história você gostaria de ouvir na próxima vez. Que Deus abençoe vocês e suas famílias e que o amor seja sempre a força que guia seus passos. Até a próxima história, meu povo querido.